terceiro episódio do programa Educação, a gente aborda um tema bastante relevante para milhares de estudantes em todo o país: os desafios do ensino médio. A jornada educacional nessa fase da vida pode ser cheia de obstáculos e hoje traremos à luz as principais dificuldades, dilemas e aprendizados enfrentados por alunos e educadores. O ensino médio ele não pode ser só uma revisão do ensino fundamental, ele tem que trazer elementos novos dentro de um quadro de aprendizagem, não é? Mas, ao mesmo tempo, o que ele aponta, não é, para essa esperança da educação como algo importante para o futuro. Então, ele é, de fato, uma etapa do ensino onde ele tem a sua especificidade, mas, sem dúvida nenhuma, ele aponta também, né, terminando a educação básica, para possibilidades futuras das pessoas. A educação básica no Brasil, ela tem a parte inicial, que é a educação infantil, depois tem o ensino fundamental, que é dividido em ensino fundamental anos iniciais, e depois ensino fundamental anos finais, e depois o ensino médio. Aí, às vezes, até pessoas perguntam, mas está no final, é o médio, porque ele está no meio para o ingresso à universidade, que seria antigamente um terceiro grau, que é o ensino superior. E médio também, porque é um meio em que é muito importante que o estudante ele possa escolher o seu caminho. Mudanças físicas e emocionais são problemas que os jovens já enfrentam nessa fase, que é de um período decisivo na vida de cada um. A gente percorreu algumas escolas a fim de compreender por que essa etapa persiste como a mais conturbada da educação, marcada também pela evasão e dúvidas sobre o futuro. É muita pressão se a gente pensar que uma vida tem que ser definida com 16, 17, até mesmo 18 anos de idade. No Brasil, a gente tem uma estrutura de educação que, de certa forma, contribui para isso, quando ela diz que o ensino superior, o curso que você deve escolher ou deve ter no ensino superior, ele define a sua vida, ele define a sua trajetória. Então, essa estrutura, de certa forma, ela causa uma maior pressão nos jovens. O ideal é que a gente tivesse formas também mais flexíveis, né? Quer dizer, um desenvolver melhor para que você não pudesse antecipar de forma tão significativa esse tipo de escolha. O desafio mais recorrente é a pressão acadêmica imposta aos estudantes, principalmente no contexto de preparação para o vestibular. As extensas cargas horárias, a grande quantidade de matérias e a expectativa de boas notas podem sobrecarregar os jovens. Eu acho que no ensino médio você tem uma pressão maior em cima de você. Primeiro porque você fica naquela, meu Deus, o que é que eu vou ser da minha vida? Então, eu acho que o ensino médio, ele traz essa visão de adulto na primeira vez, assim, da gente saindo da infância. Então, essa transição da criança para o adulto. Então, nossa, a gente cria muitas perspectivas, como vai ser a nossa vida adulta. E o primeiro impacto é nas matérias como física, química, que são apresentadas para a gente. Última etapa da educação básica brasileira, o ensino médio, tem duração de 3 anos e seu principal objetivo é aprimorar os conhecimentos obtidos pelos estudantes durante o ensino fundamental 1 e 2, além de, claro, prepará-los para o mercado de trabalho, o que é possível com a união entre ensino médio e técnico. Ou ainda, quem sabe, conquistar uma vaga numa universidade e assim ir construindo aos poucos uma carreira de nível superior. Todos os anos, milhares de jovens prestam um vestibular para ingressar no ensino superior. Derrubar a concorrência, passar no Enem, é sem dúvida o maior dos desafios. E intensificar os estudos pode ser, em alguns casos, uma armadilha para a saúde mental e física. A gente fica nessa ânsia, assim, aprendendo e já fica preocupado com a tão temida prova Enem, que define nosso futuro, nosso curso superior, com o que vamos trabalhar. Se você fica muito naquela, meu Deus, eu preciso fazer vestibular, eu preciso ser alguém na vida. Chega uma hora que a gente tem que parar um pouquinho e distensionar a cabeça, porque senão a saúde mental vai embora.
Mas até que ponto uma sociedade pautada pela competitividade e pelo status de ter um filho na universidade pode representar um avanço? Os resultados são mais importantes que o crescimento pessoal? Será que um bom aluno necessariamente será um bom profissional? Eu acho que tem um grande problema no nosso sistema de ensino, é que a gente deixa de ver o estudante como pessoa. Você vê o estudante como uma matrícula ou como alguém que precisa estar num outro patamar para, inclusive, dar visibilidade à escola. Muitas escolas elas trabalham com essa ideia de sucesso dos estudantes para manterem a sua atratividade de mercado. Mas, no final das contas, a gente vê pouco o estudante como pessoa, como gente. O estudante, o jovem, ele não é alguém que vai ser um formado, ele é uma pessoa que está num processo de formação único na sua vida. A gente não volta a ser mais jovem, não é? E muito menos adolescente. Infelizmente, muitas pessoas escolhem a carreira que não desejam, São cursos que são sugeridos por parentes, por família, às vezes até mesmo aquele estigma de escolher um curso que oferta melhores condições de empregabilidade ou financeira, mas muitas vezes não é a aptidão que a pessoa tem e acaba por escolhendo um curso errado, frustra-se futuramente na sua própria carreira. Então, o que está em jogo não é a inserção no mercado de trabalho e o quanto a pessoa vai receber. Existe toda uma indústria que faz com que os estudantes eles optem por fazer uma universidade. E quem reina nessas indústrias são geralmente escolas privadas. No entanto, as escolas públicas elas também precisam de resultado. Quando o foco deixa de ser o aluno e passa a ser a empresa, fica tudo tortuoso. O que eu foco sempre com os estudantes e na formação de professores que eu faço também é foque no estudante. O foco não pode ser se a escola vai ganhar mais estudantes no ano que vem, ou se a escola vai ficar famosa nos outdoors, ou nas lâminas de Instagram. Professor, foque no estudante. Mas existe um outro desafio enfrentado pelos jovens antes de pensar numa carreira profissional e entrar na universidade. No próximo bloco, a gente fala de evasão escolar no ensino médio. Tudo que é notícia na Câmara Municipal de João Pessoa, resumos das sessões, projetos, serviços, sessões solenes, sessões especiais, reuniões de comissões, participações de parlamentares. Todas as terças e quintas, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Já imaginou ter um podcast que tem dicas do que você pode fazer no fim de semana? É dica de show, de cinema, de livro, de música e muito mais. Esse é o Hora Livre, você fica ligado no que você pode fazer na sua cidade ou aí da sua casa. É no Spotify Deezer. Procura Rádio Câmara JP e acesse o Hora Livre. É no gabinete que os vereadores recebem a população e eu vou visitar cada um deles num programa novo que estreia nesse mês de agosto na TV Câmara. Papo de Gabinete. Nós vamos conversar sobre a visão que os vereadores têm da nossa cidade, as leis que foram aprovadas na Câmara e os projetos que tramitam na casa e que podem impactar a vida de nós, cidadãos. Não perde, TV Câmara, a partir de agosto, Papo de Gabinete, canal 6.2.
Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Trabalho, falta de interesse, condições sociais. Quais seriam as pressões que levam jovens entre 15 e 17 anos a não concluírem um terceiro ano? Segundo o doutor em educação, Suami Soares, a evasão no ensino médio tem a ver primeiramente com a estrutura do ensino como um todo e depois um outro fator, que é a classe social. Sobretudo, essa evasão ela se dá nas camadas mais pobres da população. Porque é justamente o momento onde você precisa trabalhar, onde você precisa muitas vezes fazer uma escolha entre estar na escola e estar no mercado de trabalho, em geral um mercado de trabalho precarizado, etc. Então, o que a gente tem visto é que todo o processo de mudança do ensino tem que levar em consideração essa população. E muitas vezes isso não ocorreu. Então, por exemplo, se eu pensar num jovem de classe média, média baixa, ou classe média ou média alta, enfim, nesse extrato da população, dificilmente esse jovem vai ser evadido do ensino médio. Ele tem uma estrutura em casa, ele não precisa entrar no mercado de trabalho. Então, o ensino médio, a evasão, nunca foi um problema para esse tipo de pessoa, ou seja, para esse tipo de jovem, digamos. Então, a evasão ela se deu, sobretudo, nas populações mais pobres. Me parece que ela precisaria estar mais antenada, mais ligada, né, dando maior suporte justamente a essa população, coisa que me parece, pelos resultados, a gente vai falar isso, pelos resultados que a gente tem visto até agora, não ocorreu. Um estudo elaborado pela Firjan-SESI aponta que apenas 6 em cada 10 alunos de até 24 anos concluem o ensino médio. Entre os mais pobres, como disse o especialista, o número chega a ser ainda maior, 46% contra 94% dos estudantes mais ricos. Garantir que os adolescentes brasileiros permaneçam na escola nos anos finais é um dos maiores desafios da educação básica no Brasil. Concluir essa etapa da educação básica pode ser um divisor de águas na vida do estudante. Conquistar o diploma de conclusão do ensino médio não só amplia as opções de carreira, como também ajuda a construir um caminho na busca por uma cadeira na universidade. O acesso ao ensino superior aumenta as chances de conquistar um emprego formal e salários melhores. É também um pouco da nossa estrutura social, quer dizer, por exemplo, em outros países, você pode ter uma pessoa com outras formações técnicas, e você ter um salário, um sucesso profissional, um salário próximo, por exemplo, a alguém da educação superior. É o caso da Alemanha, né? No Brasil, de certa forma, essa coisa de você ter um diploma de educação superior acaba sendo quase que decisivo para você ter uma carreira de sucesso. E o que é importante, obviamente, é que nessa estrutura, pelo menos, que as pessoas tenham acesso a isso. Isso é que nós defendemos. Ou seja, o ideal seria que nós tivéssemos itinerários formativos que dessem possibilidades de atuações e de escolhas profissionais maiores e que você pudesse ter sucesso nessas escolhas. É de suma relevância, né, que o jovem ele conclua o ensino médio, não só pelas questões acadêmicas, né, mas também pela questão de inserção no mercado de trabalho, porque hoje o mercado de trabalho ele encontra-se cada vez mais competitivo e o jovem que consegue concluir o seu ensino médio e busca por uma oportunidade até mesmo de trabalho, fica mais fácil. É algo que tem muito na nossa sociedade, é que pra gente ser alguém na vida, a gente precisa ter a formação, né? Tem que ter um diploma. Se você quer entrar no mercado de trabalho ou se você quer fazer um superior, é muito importante. Mas eu prefiro, assim, estudar primeiro e, como consequência, também depois entrar no mercado de trabalho. No Brasil,
A média salarial varia de acordo com a escolaridade. Pessoas sem nenhuma instrução ganham, em média, R$ 918. Já para quem conclui o ensino médio, o valor é de R$ 1.788, uma diferença de R$ 420 para quem consegue concluir o ensino médio. A diferença também varia para os que escolhem seguir uma carreira universitária. Todos os anos, milhões de jovens prestam vestibular para ingressar no ensino superior do Brasil. Depois de terminar o ensino médio, essa talvez seja a escolha mais difícil entre eles. Acho que eu quero fazer cirurgia pediátrica. Acho que porque eu sempre gostei de cuidar das pessoas e eu também gosto muito de criança. Então, acho que junto nessas duas coisas. Eu quero cursar ciências da computação, desenvolvendo sistemas. Eu quero trabalhar na área de programação, se possível. Então, eu ainda vou me descobrir dentro do curso, mas essa é a minha base. A escolha da profissão, ela se dá em todos os momentos da vida. Tem pessoas até que escolhem uma profissão ou mudam de profissão no decorrer da sua trajetória, inclusive profissional. Mas é importante que se tenha essa prática do autoconhecimento. É preciso, mesmo que o jovem ainda não tenha, ele comece a se perceber, a se desenvolver. Uma forma também de ajudar na escolha é pesquisar sobre as profissões, compreender sobre cada profissão, sobre a área de atuação que ele pode adentrar, né? Fazer pesquisas em instituições de ensino, fazer pesquisas sobre o que cada área tem, que cada área propõe de atuação, vai ajudar muito no contexto. Como a gente viu, a rotina e as condições de vida de cada um costumam tornar o simples ato de estudar uma tarefa um tanto quanto difícil. Mas é importante pensar que terminar o ensino médio é a oportunidade que a gente tem para se tornar um profissional preparado para os desafios do mercado de trabalho e ainda colecionar aprendizados para toda a vida. E aí, vale a pena estudar, né? Educação vale a pena.